Beleza, boa tarde. Primeiramente, é um prazer incrível estar fazendo parte da nação. Como eu falei, eu sempre fui flamenguista e não sabia, né? Esse primeiro calor com a torcida foi muito importante para mim, né? A gente sabe interiormente a dificuldade que foi, né? Eu mostrei o interesse de vir para cá, mas a gente teve uma certa dificuldade para isso ser realizado. Quero agradecer de primeira mão, né? O esforço que o Flamengo fez para me trazer para cá. Eu tô muito feliz. A torcida é uma torcida que eu já joguei contra e é difícil pra caramba jogar no Maracanã contra o Flamengo. E na verdade a perna treme quando vê o calor da torcida. E pros novos reforços, né, que nunca viram isso, com certeza eles vão se arrepiar, assim como eu me arrepiei estando do lado do Flamengo agora. Então acredito que a torcida vai fazer uma festa linda para os próximos jogadores que estão chegando aí, e queria deixar essa mensagem para eles. Eu tinha outras propostas também para continuar na Europa. Saí daqui do Brasil muito cedo, saí com 20 anos e vim pro Flamengo. Muita gente falou para mim que eu estava voltando pro Brasil, que eu ia regressar na minha carreira, e muito pelo contrário. O Flamengo é um time enorme, um clube gigante, um dos maiores do mundo. A gente sabe a repercussão que tem o Flamengo mundialmente, né? Por onde eu passei, todo mundo conhece o Flamengo. E uma das coisas que me chamou a atenção sem dúvidas também, é o elenco que a gente tem, né? Grandes jogadores com muita experiência e com um treinador que também está em uma crescente muito boa. Então o Flamengo vem com um projeto muito grande, querendo ganhar tudo, querendo chegar em todas as competições. E obviamente eu estou no meu país, onde eu sempre sonhei em poder mostrar também. Como eu saí do Brasil muito cedo, eu não pude mostrar muito para o meu povo brasileiro, e essa minha vinda também tem muito disso, que eu quero mostrar meu futebol aqui. Venho com uma experiência e vou tentar fazer o meu melhor para poder ajudar o Flamengo a conquistar coisas, e obviamente que eu tenho na minha cabeça em voltar para a seleção. Também foi uma das coisas que chamou a minha atenção em vir para cá. Todo mundo sabe, né? Eu estava em negociação sem dúvida com o Besiktas. Tinha tudo encaminhado, tinha até passagem comprada, mas como eu falei, meu empresário estava em casa, que é o meu grande amigo. Ele foi e me falou da proposta do Flamengo. Obviamente eles me passaram um projeto, tudo foi muito rápido. Foi exatamente da noite para o dia que tudo aconteceu. E quando eu recebi a proposta do Flamengo, não é pelo dinheiro nem nada, mas pelo projeto que tem aqui, eu sem dúvidas nenhuma resolvi aceitar. Porque, como eu falei, eu tenho uma oportunidade muito grande de estar vestindo a camisa do Flamengo, que é uma coisa que eu sempre sonhei na minha vida. Emerson, tudo bem? Monique Danello, TNT Esporte. Queria voltar um pouquinho no tema da seleção, porque no ano de 2022, né, a gente te acompanhou lá e você era um dos nomes cotados para estar na Copa do Mundo. Acabou acontecendo aquele lance da expulsão que fez com que você perdesse espaço, e hoje a gente vê aqui muitos companheiros seus que fizeram esse caminho de voltar da Europa para o Flamengo e muito rapidamente tiveram novas oportunidades na seleção. A gente está há um ano, né, praticamente, de uma nova Copa do Mundo. Eu queria que você falasse como você vê, né, esses exemplos. O próprio Alex, que agora veio e já esteve convocado de volta, que são muitos jogadores convocados, o Gerson também tinha passado por isso. Como você vislumbra, né, usar essa oportunidade aqui para alcançar esse teu outro objetivo, e se eles também serviram de exemplo para você nesse sentido quando você tomou essa decisão? Obrigada. Então, teve esse episódio na seleção em 2022, como você citou. Obviamente a gente está falando de seleção brasileira, tem uma exigência muito grande. Tem coisas que não pode acontecer, e infelizmente aconteceu comigo. Tive muitas passagens pela seleção brasileira, fiz grandes jogos, e como jogador de futebol sempre isso é normal, né? Tem jogo que você acerta, tem jogo que você erra, mas infelizmente às vezes um erro pode ser crucial. Então continuei tranquilo, continuei trabalhando. Depois tive a oportunidade de voltar à seleção também, e obviamente ver grandes jogadores como o Alexandre, como você citou, do próprio Danilo também, que vieram da Juventus e puderam voltar à seleção, isso também chama a minha atenção. E sempre soube o meu potencial, eu sei que eu tenho potencial para estar na seleção brasileira, e como eu falei, eu vou seguir fazendo meu trabalho para que eu possa ter uma oportunidade novamente.
Emerson, Letícia Marques do GE aqui, falando até um pouquinho além do futebol e na contramão desse cara brincalhão que você é, que já deu pra gente perceber, existe um menino que passou por muitas dificuldades, saiu da periferia de São Paulo, jogou em grandes clubes na Europa, teve no radar da seleção e imagino que ainda tem, obviamente, o sonho de disputar uma Copa do Mundo. Queria saber como o Emerson se enxerga hoje, passando por tantas coisas e talvez realizando um sonho, como você falou, de jogar no Flamengo, no Maracanã. Como é que você se enxerga hoje com apenas 26 anos e tantas dificuldades também? Como você citou, por trás de um jogador sempre tem uma pessoa. Às vezes a gente obviamente, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, vocês estão aqui para criticar quando tem que criticar, elogiar quando tem que elogiar, mas por trás disso é um ser humano. Obviamente, eu saí da periferia de São Paulo com um sonho, assim como todos os meninos e muitos que sonham em jogar futebol. Tive muita dificuldade no caminho, obviamente nunca tive uma condição financeira boa, mas eu tinha um sonho que é o que mais chamava a atenção das pessoas, e eu tinha força de vontade e pude chegar onde poucos jogadores no mundo, né, poucos jogadores, acredito brasileiros também, que chegaram a jogar nos maiores times do mundo, nas melhores ligas do mundo, e carrego uma responsabilidade muito grande, porque até hoje lá, que eu chamo na favela de São Paulo, eu sou uma referência para a criançada e procuro fazer sempre o meu melhor, porque eu represento uma nação, represento um país e represento principalmente a favela também. Então, como você falou, teve dificuldades, mas eu superei isso não só por mim, mas por todos que eu represento. Emerson, aqui. Boa tarde. Cícero Boa Melo, tarde. repórter da ESPN aqui no Brasil, canais Disney. Antes de mais nada, muito sucesso para você. Obrigado. Nessa sua volta ao Brasil e num clube gigante como o Flamengo. Você mesmo disse aí que saiu cedo do Brasil, né? Então eu te pergunto, tem muito torcedor do Flamengo que não acompanha regularmente os campeonatos da Europa. E você está vindo para substituir um jogador que cresceu muito rápido e chegou à seleção brasileira, agora foi jogar no futebol italiano, que é o Wesley. Começou sendo muito perseguido e depois virou um ídolo da torcida. Queria que você falasse como é substituir o Wesley e, para definição, para os torcedores que não têm acompanhado sua carreira, das suas características, o que você considera de principal nas suas características. A gente sabe que você joga dos dois lados, lateral direito e esquerdo, mas provavelmente vai ser utilizado mais na direita com a saída do Wesley, já que o Flamengo tem 3 laterais esquerdos. Então defina aí as suas características para o torcedor que não te conhece, aquilo que você tem de melhor, e boa sorte. Obrigado. Quando você falou de substituir o Wesley, é um jogador que a gente sabe tem um talento enorme, é um menino novo, aprendeu muito aqui dentro do Flamengo, como você falou. Vestir a camisa do Flamengo, vestir camiseta de grandes clubes, assim como eu também já vesti, não é tão simples. Tem momento que as coisas não vão sair bem e vão receber crítica, vai ter elogio. E a gente é profissional, a gente sabe que isso daí tem. Um menino que cresceu muito, conseguiu chegar à seleção brasileira, conseguiu uma grande oportunidade de ir para a Europa agora. Mas eu também tenho uma certa experiência dentro do futebol, já rodei bastante, já joguei em grandes clubes, sei da minha responsabilidade, mas eu também sei da minha qualidade. Então, os torcedores brasileiros tiveram um pouco contato comigo, como eu falei, era mais quando eu vinha para a seleção, é um período muito curto. Então, eu tenho característica, tenho uma força física muito boa, dependo bastante do meu físico, né? Eu tenho uma chegada no ataque boa e principalmente uma intensidade muito, muito boa quando eu preciso de marcar. Então, sou um jogador muito intenso, por onde eu passei, isso foi uma das características mais grandes que eu tive. Então, acredito que raça, vontade e chegada ao ataque não vai faltar aqui no clube do Flamengo.